Hoje nossa aula, ela tem por objetivo fazer a correção dos exercícios sobre números irracionais, que foi proposta na semana passada. Os exercícios do livro didático, página 18 e 19, exercício de 1 a 4. Então, a gente vai começar a fazer essa correção e espero que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês, né? Material de hoje é necessário a gente ter, um compasso, uma régua, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses materiais hoje aqui. E a dinâmica da aula é um pouco diferente, porque eu vou estar aqui manipulando esses materiais para você e fazendo as contas, tá? E explicando essas contas. Então, vamos lá. A primeira questão, ele pede para você observar a representação do quadrado da imagem. Ou seja, nós temos aqui um quadrado que tem 2 de um lado e 2 de outro. O quadrado está um pouco maior, eu uso uma medida um pouco maior, mais 2 unidades aqui e 2 unidades aqui, tá? E ele está pedindo para você calcular a medida da sua diagonal. Mas vamos lá, o que é a diagonal? A diagonal é essa medida que nós temos aqui, ó, de um vértice a outro. Então, vamos marcar aqui a nossa diagonal. O que nós temos aqui? Nós acabamos criando aqui dois triângulos retângulos, certo? Iguais. Eles são isósceles, porque eles têm as medidas dos lados iguais. E ele quer que a gente calcule esse valor aqui desconhecido, x. Então, o que a gente falou na aula anterior, né? Que o quadrado que vai se formar aqui desse lado maior é igual à soma dos quadrados que vão se formar dos lados menores, ou seja, o quadrado é a área, ou seja, eu vou ter aqui um quadrado de 2 por 2, então 2 ao quadrado. Então, nós temos que 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado, 4. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 8. O que acontece? Como a gente quer só o valor do x, o que nós fazemos aqui? A gente vem aqui, tira a raiz quadrada tanto de um lado quanto do outro. Tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente vai fazer do outro lado. Então, o que acaba acontecendo? A raiz quadrada de x ao quadrado é x, certo? E aqui eu vou ter que a minha diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 8, tá? Então, essa aqui é a resposta da questão A, tá? Da letra A da questão 1. Agora, na letra B, ele tá pedindo para você, colocando a ponta seca do compasso em 0 e tomando a medida da diagonal como raio, localizar na reta numérica a posição da raiz de 8. Então, o que acontece? A ponta seca é essa aqui, ó, essa pontinha, a gente vai colocar aqui no 0, vai fixar ela aqui, vai prender ela aqui, ó. E aí, a gente vai abrir até chegar aqui na minha diagonal, no outro extremo. Então, essa medida que eu abri aqui é a medida da raiz de 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai circular aqui, ó, certo? E aí, a gente vai marcar aqui na reta, tá? O valor dessa raiz aí de quadrada de 8. Então, a raiz quadrada de 8, ela tá aqui, ó, certo? Exatamente no ponto em que a minha compasso aqui tocou aqui no eixo horizontal, ok? Nós temos também na questão 1 a letra C. Então, o que a letra C tá pedindo pra gente? A letra C tá pedindo pra gente determinar o valor aproximado da raiz quadrada de 8, desse valor que nós acabamos de encontrar no exercício anterior. Então, como foi explicado na aula anterior, o que eu dei de dica para vocês? Pegarem os números quadrados perfeitos. Quem são os números quadrados perfeitos? 1 ao quadrado, que é 1. 2 ao quadrado, que é 4. 3 ao quadrado, que é 9. Veja bem, o meu resultado aqui dentro, 8, ele tá entre 4 e 9. Então, quer dizer que se eu pegar a raiz quadrada de 4
a raiz quadrada de 9 e colocar aqui no meio a raiz quadrada de 8, o resultado da raiz quadrada de 4 vai ser 2, a raiz quadrada do 9 vai ser 3, e a minha raiz quadrada aqui, ó, o valor que eu tô procurando aqui do 8, ele vai ser maior que 2 e menor que 3. Então, eu tô procurando um número que multiplicado por ele mesmo, tá? Vai se aproximar ali do 8, já que nós temos um número irracional. Ele quer duas casas decimais. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a seguinte comparação. Esse 8, ele tá mais próximo do 9 ou ele está mais próximo do 4? Ele tá mais próximo do 9. Então, quer dizer que o meu número, ele vai estar aqui, ó, mais próximo do 3. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o 2,5 vezes 2,5. Isso aqui significa que eu tenho 2,5 ao quadrado. E 2,5 ao quadrado é igual a 6,25, certo? Ou seja, ó, ainda não tá perto do 8, não. A gente quer chegar perto do 8. Então, vamos aumentar um pouquinho mais. 2,6 vezes 2,6, ou seja, 2,6 ao quadrado, ele vai ser igual a, vamos fazer a conta, 6,76. Quando a gente pega, a gente vai aumentando, 2,7 vezes 2,7, que é o 2,7 ao quadrado. E o 2,7 ao quadrado é igual a 7,29. Olha, já tá chegando próximo do 8. Agora, nós vamos, então, colocar aí, ó, o 2,8 ao quadrado. E a gente fazendo essas contas, nós vamos ter aí que o 2,8 vezes o 2,8, ele vai ser igual a 7,84. Opa, tá chegando próximo do 8, mas a gente não chegou ainda. Então, agora a gente vai multiplicar o 2,9 vezes 2,9. E aí, o 2,9 ao quadrado vai ser igual a 8,41. Então, vamos ver aqui, ó. O meu 8 tá entre esses dois aqui, ó. Entre o 2,8 e o 2,9. Então, agora a gente vai acrescentar uma casa decimal, né, nesses números. Então, quer dizer que a raiz de 8, ela tá entre 2,8 e 2,9. Agora, a gente vai procurar ali, encontrar o número, né, que vai estar me dando aqui o mais próximo possível do 8 quando eu elevar esse número ao quadrado, tá? Vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó, com 2,81. Vamos elevar esse número ao quadrado, que significa multiplicar esse número por ele mesmo, tá? Quando a gente faz a conta aqui do 2,81 vezes 2,81, vai dar 7,8961. Olha, ele aumentou um pouquinho, mas ainda não é o que eu quero. Então, 2,82 ao quadrado, ou seja, 2,82 vezes o 2,82. E o 2,82 vezes 2,82 vai dar 7,9524. Opa, ainda não chegou no 8. Então, vamos multiplicar, tá? O 2,83 vezes 2,83, e aí eu vou ter 8,0089. Olha, cheguei aqui no número muito próximo do 8, ó, certo? Então, como esse número ele passa um pouquinho, então a gente tem uma aproximação por excesso, ele passa um pouco, muito pouco. E aqui, ó, eu tenho uma aproximação por falta, porque ainda tá faltando para chegar no 8. Então, qual a conclusão que a gente tem aí na hora de
escrever o nosso resultado. A gente vai procurar aquele valor que é mais próximo. Então, a minha raiz de 8, né? Ela vai ser aproximadamente igual a 2,83. Se você utilizar uma calculadora, tá? Se você utilizar uma calculadora, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui uma calculadora. Então, a raiz quadrada, opa, vamos pegar aqui. A raiz quadrada de 8, ó, 2,8284, ou seja, quando a gente pega aqui, ó, esse 8 e a gente tira ele, deixa só duas casas, como esse 8 é maior que 5, eu vou ter que acrescentar uma unidade aqui na casa anterior. Então, se eu fosse pegar minha calculadora e escrevesse todos os algarismos, tá? E aqui ele não acaba não, ele tem um monte, tá? Mas se eu fosse pegar aqui e fazer esse arredondamento para só duas casas decimais, tá vendo aqui, ó? Eu teria que tirar todos esses números. E o primeiro que eu tiro é o 8. Então, todas as vezes que esse número for maior que 5, a gente vai cortar e vai acrescentar uma unidade na casa anterior. Então, nós temos, né, que a gente encontrou anteriormente, que a nossa raiz de 8 ela é aproximadamente igual a 2,83. Ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só falar lá no fórum para a gente poder sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. No exercício 2, nós temos a seguinte questão. Considere um triângulo retângulo cujos lados menores medem 2 centímetros e 1 centímetro. Letra A. Calcula a medida do seu maior lado. Então, eu já fiz aqui o desenho, inclusive ele está pedindo a letra B, e para que a gente possa calcular. Então, é sempre bom a gente ter um desenho. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei o lado maior aqui na horizontal, né? E esse menor aqui na vertical. Mas eu poderia ter colocado ao contrário também, não tem problema algum. E eu quero descobrir esse valor aqui, ó, x. Então, lembrando lá, ó, do teorema que eu falei, que a gente explicou, o quadrado nesse lado maior é igual os quadrados, a soma dos quadrados dos lados menores. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1, e 2 ao quadrado, 4. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 5. Lembra, ó, eu quero o valor do x, eu não quero do x ao quadrado. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de um lado e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o que vai acontecer? A raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 5 é um número irracional, que eu vou precisar aí, ó, procurar o valor dele, tá? Porque ele pediu pra gente localizar, tá? Ali na reta numérica. Ele não tá pedindo pra gente calcular, não. Tô pedindo só pra gente, ó, utilizar aqui o compasso. Então, a ponta seca, tá? Eu vou colocar aqui em um dos lados, vou colocar aqui nessa ponta de cá e vou colocar a outra aqui, ó. Certo? E aí, o que acontece? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, tá? Ele vai dar exatamente ali onde que tá, ó, certo? Essa aqui é a minha medida. Eu fiz a minha medida aqui. Porém, eu preciso colocar no zero a minha ponta seca e marcar, ó, aqui na reta numérica, ó. Certo? Veja bem, a abertura, a medida que eu quero é raiz de 5, é essa aqui, ó. Certo? Eu fiz a abertura no lado maior do triângulo, mas na hora de marcar, a minha ponta seca vai ficar no zero e eu vou encostar aqui na reta horizontal e vou fazer uma marcação. Então, o que nós temos? Nós temos que nesse ponto aqui, ó, isso aqui vai valer raiz de 5. Então, a raiz de 5 tá bem próxima do 2 ali, ok? Então, essa aí era a nossa questão 2, tá? No livro, ok? Vamos, então, para a questão de número 3.
A questão de número 3 tá falando pra gente que a gente sabe que a raiz de 5 tá entre raiz quadrada de 5 tá entre 2 e 3. Ó, voltando aqui, ó, nosso desenho, tá vendo, ó? 2, a raiz de 5 tá entre tá entre 2 e 3. Foi isso que ele afirmou pra gente. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Então, a gente vai fazer aquela mesma continha que a gente fez anteriormente. Então, a raiz de 5, ela tá entre 2 e 3, ou seja, eu tenho que procurar um número, tá? Entre 2 e 3. Então, vamos começar aqui com o 2,1 e vamos elevar ele ao quadrado, que é 2,1 vezes 2,1. E aí, nós temos que 2,1 vezes 2,1, ele vai ser igual a 4,41. Ainda não deu o 5 que eu quero. Agora, a gente vai aumentar aqui a 1/10, ou seja, 2,2 vezes 2,2. E esse 2,2 vezes 2,2 vai dar 4,84. Opa, ainda não deu 5. Então, vamos aumentar mais 1/10, tá? E vamos calcular aí o 2,3 vezes 2,3, que vai ser igual a 5,29. Veja bem, o nosso valor aqui, ó, ele passou do 5. Então, o que significa pra gente isso? Que a nossa raiz de 5, que antes a gente estava trabalhando com ela entre 2 e 3, ela tá entre 2,2 e entre 2,3. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos aumentar a quantidade de casas decimais. Primeiro, a gente vai colocar aqui, ó, 2,21 elevado ao quadrado. E se você fizer sua continha aí, o 2,21 vezes 2,21, nós vamos ter 4,8841. Mas ainda não chegou no valor que nós queremos. Então, vai ser 2,22 agora, né? Aumentou mais um centésimo aí, ó. E a gente vai procurar para ver se esse resultado vai dar o 5 que a gente está procurando, ou mais próximo possível do 5. Opa, não deu. Então, a gente vai aumentar de novo mais um centésimo, 2,23, que é 2,23 vezes 2,23. Então, 2,23 vezes 2,23 vai dar 4,9729. Opa, ó, tá chegando, mas ainda não é o que eu estou querendo. Eu tenho que procurar o mais próximo possível. Então, agora, a gente vai pegar o 2,24, elevar ele ao quadrado, ou seja, multiplicar ele por ele mesmo, e aí nós temos 5,0176. Então, veja bem, esse valor aqui, ó, ele chegou no 5, ele não passou tanto do 5, né? Então, ali, ó, tá faltando e aqui tá passando um pouco. Então, a gente tem uma aproximação por excesso. Então, o que a gente pode colocar aqui, ó? Que a nossa raiz de 5, ela é aproximadamente, 2,24. Vamos repetir aqui, que eu errei ali. 2,24. Ok? E aí, a gente conseguiu definir o valor dessa raiz quadrada de 5 com duas casas decimais. Vamos então agora para a nossa última questão. A questão de número 4, ele faz o seguinte apontamento para a gente. Qual deve ser o valor do número x não negativo para que se tenha x ao quadrado igual a 7? Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais.
Então, lembra que lá eu disse que quando a gente quer procurar um valor e ele quer o x, como esse meu x está ao quadrado, a gente vai tirar a raiz quadrada tanto um lado quanto do outro. E aí, eu vou ter que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e eu terei aqui que o meu x é igual a raiz quadrada de 7. Ok? Mas ele quer saber quanto que vale essa raiz quadrada. Então, vamos lá lembrar dos nossos números quadrados perfeitos, que são quem? 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, a minha raiz, a que eu tô procurando, a de 7, tá? Ela vai estar entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, essa minha raiz quadrada de 7, ela é maior que 2 e menor que 3. Ou seja, tá entre 2 e 3. O que nós vamos fazer agora? Ó, presta atenção aqui, ó. Esse meu 7, ele tá mais próximo do 9 ou ele está mais próximo do 4? Mais próximo do 9, né? Muito parecido com aquele exercício que a gente fez anteriormente lá da raiz quadrada de 8. Então, se a gente for repetir, ou se você pegar o seu caderno aí, né? Você vai ter que o 2,5 ao quadrado deu 6,25. O 2,6 ao quadrado deu 6,76. O 2,7 ao quadrado deu 7,29. Ou seja, chegamos a um número maior que 7. Então, a gente vem aqui, ó, e define agora que a nossa raiz quadrada de 7 está entre 2,6 e 2,7. E aí, a gente vai fazer a conta agora, acrescentando mais uma casa decimal. Então, primeiro vamos pegar o 2,61, elevar ele ao quadrado, ou seja, 2,61 vezes 2,61. E nós temos que o resultado dessa continha aqui, ó, ele vai ser 6,8121. Opa, vamos aumentar mais um centésimo. 2,62, que é o 2,62 vezes 2,62. Quanto que vai dar esse valor? 6,8644. Não deu ainda o valor que a gente está procurando. Vamos acrescentar mais um centésimo. Então, vamos lá. 2,63 vezes 2,63, que vai ser igual a 6,9169. Ó, tá chegando. 2,64, vamos acrescentar mais um centésimo. E vamos calcular aqui essa potência, tá? Desse número decimal. E aí, nós temos que vai dar 6,9696. Não chegou ainda. Então, vamos aumentar mais um centésimo. Ou seja, 2,65 vezes 2,65. Tá? Que dá 7,0225. O que acontece? No exercício anterior, a gente pegou como resultado um valor que tinha passado. Mas quando a gente olha aqui, ó, esse aqui tá muito mais próximo do 7 do que esse. Esse aqui passou bastante. Se a gente for subtrair aqui, ó, o 7, tá? Vou colocar aqui 4 casas decimais, menos o 6,96,